sempre rege, guarde, e governe, e ilumine. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Podemos nos sentar? Eu quero partilhar. Pode partilhar. Durante esse momento do Espírito Santo, eu ouvi o som da cachoeira caindo, mas não sei onde é que ela era. Ela começou devagarzinho, fomentando as lágrimas. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Muito maravilhoso. E nessa água que cai dessa cachoeira, irmãos, é bonito o agir do Espírito Santo, porque tudo depende da fé que você coloca para essa noite, o que vai acontecer na tua vida. Então, se você acredita realmente que o Espírito Santo pode mover a tua vida e sair daqui uma pessoa diferente daquela que você entrou, dá um glória a Deus maravilhoso para o Senhor. Glória a Deus! Glória a ti, Senhor! Louvado seja o Senhor! Glória a Deus! É justamente isso que nós estamos falando. Que bom quando temos pessoas animadas do Espírito Santo. Meus amados irmãos, me chamo Edson, é esse nome difícil mesmo que vocês ouviram. Tenho 34 anos de idade, sou casado com a Thaís, que está ali, minha esposa, já faz 13 anos. E esses pequenininhos aqui são tudo nossos. Sempre acompanha a gente nas missões quando é possível. E nós somos servos do grupo de oração da paróquia Santa Cruz, chamado Renascer, que acontece todas as quintas-feiras também. Então eu estendo o convite quando vocês estiverem. E quinta-feira, eu lembrei que o Edson disse que tem grupo de oração da paróquia Santa Cruz. Estão convidados a participar conosco também. Grupo de oração é sempre bom, sim ou não? Sim. A gente aprende bastante, vive a experiência do Espírito Santo. Hoje, como a Clarice disse, o tema é um tema forte, um tema impactante, e que talvez Deus queira dar um chacoalhão em muitos de nós. E vou dizer uma coisa para vocês, me chacoalhou muito enquanto eu preparava essa pregação. Então chacoalha o teu irmão e fala assim, se prepara para ele. Se prepare. Se prepare. Eu sei que você não está com cursite no braço, eu sei que você não está com o braço engessado. Cutuque seu irmão e fala assim, se prepara para vai Amados irmãos, Jesus nos convida a abandonar a vida velha e viver a nova aliança. Eu estou dizendo aqui a vida velha, não estou dizendo abandonar a velhice, abandonar a idade que você carrega, não é nada disso. Eu, como qualquer um aqui, sou chamado a abandonar a vida velha. Que vida velha é essa? Aquela vida que nos afasta do Senhor, a vida velha que nos afasta da presença do Espírito Santo e que cria distância nas coisas de Deus. Deus, como é carinhoso, Deus, como Ele é amoroso, como vem dizendo nos Evangelhos de Atos, Ele quer nos trazer para perto e mostrar a sua magnitude, mostrando o quanto Ele é grande e quanto Ele te ama. Só que para isso, hoje Ele vai dar esse chacoalhão na gente. Abandonar a vida velha para viver a nova aliança. Quando nós somos casados, eu tenho uma aliança no dedo, significa que eu tenho um pacto. Não é com a Thaís somente, mas o pacto primeiramente com Deus. Então, o respeito, a fidelidade que eu tenho está ligado a Thaís, mas antes dela, com Deus. Porque se eu descumprir o meu compromisso com ela, eu estou descumprindo o compromisso com o Senhor. Então, para quem trouxe a palavra, pega comigo lá em Mateus, facinho, Mateus, capítulo 9. Versículo 16. Mateus 9, 16. Quando vocês pegarem essa palavra, vão perceber que é uma palavra bastante conhecida por muitos. Talvez nós já ouvimos essa palavra em outras pregações, evangelhos. Talvez alguns já meditaram essa palavra na casa. Mas vamos ver o que o Senhor está suscitando hoje. Mateus capítulo 9, versículo 16. Quem achou aí? Quem não achou, continua procurando, você vai achar. É facinho, Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 16. Vamos lá? Lá vai dizer o seguinte: ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e
e o rasgão ficaria ainda pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim, tanto um como o outro se conservam. Palavra da salvação. Irmãos, hoje Jesus nos convida a abandonar completamente a vida velha e abraçar a nova aliança. O que eu estou querendo dizer com isso? Não se trata de uma reforma, mas o que Jesus está querendo fazer para essa noite é uma revolução na tua vida. Fica o dedo nos olhos do irmão falando, acorda, não durma. Estou brincando, não fica o dedo nos olhos não. Eu disse isso num grupo de jovens uma vez, o que me tacou o dedo nos olhos da menina, também chorou, nem criancinha. É brincadeira. Mas o que eu estou dizendo com isso? Que Deus quer fazer uma revolução e não somente uma reforma na nossa vida. Nós, Edson, escolheu um grupo de oração tão simples, um lugar tão simples para fazer um chacoalhão na nossa vida, fazer uma revolução. Mas o que é isso? Lá em casa estou passando por um processo de reforma. A gente vai puxando a casa, vai fazendo partilha ali, constrói um piso, coloca um reboco, uma reforma que vai sendo feita aos pouquinhos. Na nossa vida não é assim? Às vezes nós vamos reformando algumas coisas, precisa construir coisa nova. Mas você vai fazendo um puxadinho, você vai arrumando, às vezes o dinheiro acaba, você tem que segurar um pouquinho para continuar construindo. Uma reforma então é constante, é de pouquinho que você vai fazendo. Só que uma revolução é diferente. Agora imagine Jesus com um tratorzão gigante, passa por cima dessa casinha que você estava construindo. Falou, acabou essa casa, não tem negócio de reforma aqui. Eu vou fazer tudo novo na tua casa agora. Eu vou arrebentar com todos os pilares, com todas as estruturas que você tem na tua casa. E vou fazer pilar novo. Eu vou fazer casa nova. Isso é revolução que Jesus quer fazer na nossa vida. Diga assim, casa nova. Ainda hoje, na minha vida. É isso que o Senhor vai fazer essa noite. E eu preciso que você preste muita atenção. Mas mais do que prestar atenção, é o tamanho da tua fé nas coisas de Deus. Por isso que ele está falando, deixa a vida velha. A hora que você deixar a vida velha, eu vou começar a mostrar para você que não dá para colocar um remédio novo no pano velho, que não dá para colocar vinho novo nos outros novos. Mas o Edson, o que você está querendo dizer com isso? Vou te explicar. Antigamente, quem andava com os odres significa que eles tinham um recipiente aonde guardavam as bebidas. E geralmente esses odres eram feitos de peles de animais. Então eles pegavam lá os bichinhos e tinham a pele, matavam aqueles bichinhos, comiam a carne, mas porém eles tiravam a pele inteira daqueles bichinhos. E usavam essa pele porque essa pele era resistente ao calor e o frio. Então ficasse como se fosse um bordazinho. Eles colocavam ali as bebidas e podiam andar por vários quilômetros, vários dias, mantendo ali a temperatura, mantendo ali o ambiente que esse alimento era guardado, que esse líquido era guardado, água, vinho. Só que o odre, por ser feito de pele animal, significa o quê? Que no começo, quando essa pele de animal, onde eles pegam essa pele, amarram todos os buracos que ficavam na pele, deixavam somente o pescoço. Só o buraco no pescocinho. Por ali eles bebiam e por ali eles colocavam água. Só que esse odre, quando ele era novinho, ele tinha o poder de fazer isso aqui, ó. Dilatar, ficar grandão. E podia voltar também. A nossa pele, se eu puxar, não faz isso aqui, ela vai e volta. Não é assim? Daí a gente vai ficando velhinho, esse pelotinho vai começando a cair, né? Já não estica mais o braço, porque já começa a cair. O odre, não precisa ir com o braço não, porque isso aqui aí. O odre significa o seguinte: Jesus, quando ele fala, não se coloca vinho novo em odres velhos, significa que quando você coloca o vinho nesse odre,
esse outro que já tem muito tempo de uso, que já foi usado por muito tempo, ele não tem mais essa capacidade de dilatar, de ficar enorme, de crescer conforme o vinho é inserido dentro dele. Porque o vinho, naturalmente, ele produz gases. Então, quando coloca o vinho novo dentro daquele recipiente, ele vai borbulhando, produz gases, ele estufa. E quando é estufado, o que acontece com o odre? Racha o odre. Além de perder o odre, se perde o vinho. Isso é uma coisa muito importante. Agora, imagine nós, odres velhos. E eu não estou dizendo aqui que nós não prestamos ou que nós precisamos ser trocados. Não é isso. Apesar que o mundo diz isso hoje, não é verdade? Gente, estão criando bebezinho de boneca aí, a coisa está feia. Fala para o seu irmão, a coisa está feia. Mas não aqui. Aqui tem gente de Deus, e eu estou dizendo para você que quando Jesus começa a citar essa palavra, que não se pode colocar remédio novo em roupa velha, porque o rasão repuxa, fica ainda pior. Não dá para colocar vinho novo nos odres velhos, porque vai estourar o mundo. Jesus não está somente explicando como se fazia o vinho. Jesus não quer explicar para os seus discípulos somente como era feito o odre, não. Isso tem uma mensagem muito mais profunda. O que Jesus está querendo ensinar aqui, ele não está dando somente uma aula de fabricação de vinho, ele está revelando para nós essa noite um mistério espiritual muito mais profundo do que a gente pensa. Então, se você vem para um grupo de oração achando que ia ser somente uma noite de louvor, como você realmente está acostumado, umas musiquinhas, um medo de oração do Espírito Santo, uma pregação, eu vou embora para você se enganar. O que Jesus está falando aqui é que hoje Ele vai trabalhar na tua vida de uma maneira que você nunca viu. O que Jesus está falando aqui, eu não quero saber da tua parte como que o interesse de você saber como que é feito o vinho, de o interesse de você saber o que é o odre, como que funciona o odre. O que Jesus está falando é que eu vou revelar algo muito maior do que você pensou que seria possível você entender. Então, quando nós dizemos a vida velha, é quando nós tornamos odres endurecidos. Aquilo que já não tem mais capacidade de se abrir novo, porque o vinho novo é a palavra renovadora de Jesus. E eu quero abrir um parênteses para que nós possamos entender. A palavra de Jesus atualizada, eu não estou dizendo que é a palavra que o mundo prega, porque o mundo quer pregar um Jesus docinho, melzinho na chuveira, que é tudo bonito, tudo maravilhoso. Que você senta no banco de grupo de oração e ele vai passar a mãozinha na sua cabeça e vai dizer: tadinho, não chora. Não, Jesus também vai descer um pouquinho em você. Jesus vai pegar essa casa que você tem e está reformando, vai destruir tudo, vai levantar templo novo, casa nova. Isso não é somente reforma, mas é revolução. Então, quando nós se tornamos odres endurecidos, quantas vezes nós cristãos, às vezes de décadas de caminhada, nos tornamos odres velhos? Eu preciso confessar para vocês que hoje eu tive uma conversa com o sacerdote. Eu precisei ir até o sacerdote para procurar alguns conselhos. Irmãos, faz 4 anos que eu estou inserido dentro do movimento Renovação Carismática Católica, onde 4 anos atrás eu nem sabia o que era um odre, mas eu era esse cara, um odre velho e endurecido espiritualmente. E nós precisamos entender também que quando você se torna um odre flexível, um odre que tem capacidade de se expandir para receber o vinho novo, significa que a tua alma está mudando. Jesus quer que a tua alma seja uma alma acolhedora das novidades que Jesus tem para a tua vida. A minha alma precisa ser uma alma acolhedora para as novidades que Jesus tem para a minha vida. Então, meus amados, quando a nossa vida espiritual endurece, quando os nossos corações ficam duros, incapazes de receber a novidade de Deus, daquilo que Ele quer operar. Você já passaram pela experiência que às vezes ouvirem um conselho, e você sabe que aquele conselho é bom, e você diz assim para a pessoa: não quero nem saber. A gente acaba falando tudo tantas vezes, eu não quero saber o que essa pessoa vai me dizer. Eu sei de tudo, eu já passei por isso, eu tenho tantos anos de caminhada, pois eu já fui do movimento e tal, pois eu já ajudei o pai do fulano de tal. Mas às vezes nós ouvimos um conselho de uma pessoa que ela vai falar
só que o nosso ego, o nosso ser interior vai dizer para nós mesmos: eu não quero saber. Nós não aceitamos um conselho, nós não aceitamos uma novidade que vem da parte de Deus, às vezes por outras pessoas em nossa vida. Diga assim para o seu irmão, o seu Rodrizinho velho. Ainda hoje, essa história vai mudar. Jesus vai te quebrar no meio. Fala com força para ele, igual um gravetinho. É isso que Jesus faz. Não tem negocinho de gente ruim. Não existe pessoa brava. Para Deus não tem dessa. Jesus nos quebra igual gravetinhos quando nós estamos abertos a Ele. E o quebrar de Deus é bom. Porque eu estou dizendo para você que largar a vida velha, ser um outro novo, dói. Mas é muito bom, porque nós estamos diante de uma graça que o mundo inteiro não tem. Gente, tem moto passando na rua, tem carro passando na rua. Quando o seu João falou para o Edson, grava um vídeo para lá para o grupo de oração. Sexta-feira é dia do que? Se nós não estamos no carro, estamos um pouquinho agora nas ruas, é bar, é boteco, é balada, é isso, é aquilo, é sobrinho seu que às vezes pode estar num movimento desse envolvido. Você vai ficar preocupado, pode ser um filho seu, mas eu estou dizendo para você que por você se tratar de um homem novo, flexível, Jesus vai agir não só na tua vida, como na vida da tua família. É isso que o Senhor quer fazer essa noite. Mais do que você vir aqui simplesmente sentar, ouvir a palavra de Deus e ir embora. Por isso que a sua fé consegue alcançar lugares extraordinários. Porque quando você fala, eu sou uma pessoa nova, renovada no Espírito Santo, você acabou de ser um modelo novo. Amados irmãos, o que é essa vida velha? Vamos lá. Pecados que ficam falando muito alto, gente, porque eu brigo. Sim ou não? É porque se eu tiver, eu vou continuar. Amém. Pecados que viram costume na nossa vida. Diga assim para o seu irmão: para de mentir. Para de mentir. Meu Deus, você está ficando louco, parece que eu estou mentindo. Meus amados, quantas vezes nós contamos mentirinha? Aquela mentirinha pequenininha, inocente. É como se os meus filhos começam a mentir, uma mentirinha de nada. Pode parecer bonitinho, mas se eu não corrijo agora, lá na frente isso vai gerar um problema, não só para mim, para o seu pai, mas principalmente para eles. Eles ainda vão ser jovens, vão ser crianças, mas já vão ser outros velhos e endurecidos, porque acostumaram com o pecado de forma errada. Ai de nós, aqueles que carregam o pecadinho debaixo do braço como estimação. Não conseguem nem erguer a mão para o céu para louvar o Senhor, porque se erguer o pecado cai. Você não quer que ele caia, porque você acha muito bonitinho andar com ele debaixo do braço. Meus amados, a coisa é séria. Feridas não curadas que criam muros na alma. Isso é de todo ser humano, principalmente nós que estamos inseridos no meio do movimento de renovação carismática católica, nós que estamos inseridos no meio das pastorais, nós que somos católicos viventes. Nós temos que tomar cuidado, porque tantas vezes são geradas feridas em nosso coração. Você vem, aperta a mão do irmão, boa noite, a paz de Jesus, mas no fundo o seu sentimento é de você não aguenta de tanta raiva, de tanta mágoa que você carrega no ser humano. Esses somos nós, outros velhos. E Jesus está falando que você vai abandonar tudo isso essa noite. E o pior de tudo é que nós sabemos como abandonar. Nós sabemos os pecados que nós carregamos debaixo do braço. Nós sabemos as feridas que precisam ser curadas. Nós sabemos também que precisa ser tratada a falta de perdão, que endurece o nosso coração como pedra. Amados, como é comum nós ouvirmos pessoas que têm uma caminhada linda com o Senhor, mas falta às vezes perdoar uma pessoa. E essa falta de perdão por uma pessoa arrebenta com a vida da pessoa inteira. A ponto de, se ela não se cuidar, se encaminhar por um caminho que não é de Deus. A condenação. Nós jamais poderemos saber qual é o destino da pessoa. Somente Deus sabe. Mas nós sabemos quais são os passos que nós precisamos dar. Diga assim: resistência à mudança. Resistência à mudança. Duas coisas que eu quero ressaltar aqui, que é muito importante, que eu meditei muito para cá. Resistência à mudança. O Edson, sempre eu fiz desse jeito e sempre deu certo.
Eu não preciso mudar, do jeito que faz está bom. Toda a vida eu fiz assim e deu certo. Mas hoje pode não dar mais. E aí é aquela velha história que nós ouvimos, a síndrome de Gabriel, lembra? Se assim vou morrer assim. Meus amados, o que Deus está querendo nos dizer é que nós temos que estar abertos à mudança de e em Jesus Cristo. Não é a mudancinha mimizinha que o mundo fala, não. Não é a mudança que o mundo pensa que você pode tudo. Mulheres, vocês podem tudo. Vocês agora podem criar bonequinhos e dizer que é seu filho. Não é esse tipo de mudança que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que Jesus quer mudar o nosso coração, quer mudar nossas resistências em tudo aquilo que nós achamos que é impossível de mudar. Eu fui criado num sistema que eu digo bruto, muito sistemático. O meu avô foi criado de uma forma que ele apanhava do pai. Meu pai também apanhou quando era pequeno. E eu também, por pouco que seja, também apanhei do meu pai quando era pequeno. Não estou dizendo de sua violência, não é nada disso. Mas eu estou dizendo é porque ser uma linhagem sistemática, eu não tenho que criar os meus filhos da mesma forma que eu fui criado. O que é bom eu pego para mim, o que não presta eu não trago para dentro da minha casa. Eu tenho que cortar essa mudança, essa resistência que eu tenho em mudar. Agora, uma coisa que é muito importante, diga assim, tradição humana. Vou explicar para você. Odrizinho velho, que agora vai ter um odrizinho novo. Tradições humanas que nos impedem de crescer na fé. Certa vez, eu fui num casamento. E a criatura me disse o seguinte: o tempo estava chuvoso. E eu não sei que raio de simpatia é essa que a criatura me disse que colocou ovo em cima do telhado, casca de ovo, eu não sei que já que era. Mas ela fez simpatia para não chover. Mas estava procurando um casamento dentro da igreja católica. Que raio de Deus é esse que precisa de simpatia para não chover, para fazer a vontade do ser humano? Então, quando eu digo tradições humanas, eu estou falando diretamente as superstições que muitos católicos fazem e estão dentro da igreja católica e acham que é comum. Faz isso que dá certo, faz tal simpatia que dá certo. Meus amados, isso não é de Deus. O que o seu irmão fala, se você faz isso lá, irmão, para hoje. Eu estou dizendo para você porque dói, e isso muitos não estou dizendo que é o problema de vocês aqui. Mas se um dia muitos carregam isso por tradições que vêm lá de trás, muitos fazem e não é por mal. Muitos fazem porque foram acostumados. Mas se nós confiamos no único e poderoso que está no sacrário, nós não precisamos fazer gambiarra nenhuma com as coisas de Deus. Agora, seguindo, Santo Agostinho passou 32 anos. Quem conhece Santo Agostinho aí, né, meu irmão? O Santo Agostinho, grande e poderoso, que aquele que um dia foi promíscuo, aquele que um dia viveu no adultério, na vida errada. Santo Agostinho viveu 32 anos de uma vida totalmente torta, para um dia se tornar outro novo. Quando ele se abriu para o novo de Deus, tornou-se um dos maiores santos da igreja. Esse foi Santo Agostinho. Ele disse: tarde te amei, ó beleza sempre antiga e sempre nova. Meus amados, Santo Agostinho, hoje ele é estudado, meu irmão faz direito, até dentro das faculdades, até pelos ateus. É necessário algumas matérias estudar de Santo Agostinho, um santo católico que era promíscuo, que tinha a vida toda errada. E o que eu estou dizendo para você é como Deus fez com a vida de Santo Agostinho, hoje ele quer fazer com a sua vida transformar o santo de Deus dentro da igreja católica. Amém. É isso que Deus quer fazer. Não interessa o pecado que você trouxe para cá, não interessa a maneira que você veio para cá, porque às vezes não se trata somente de pecado, mas de medo, de angústia, de falta de perdão, de mágoa. Tudo isso é comum para o ser humano. E hoje o que Jesus está fazendo, deixa isso de lado, porque agora eu vou tratar você de uma maneira diferente. Jesus quer fazer essa nova aliança. E a aliança, para vocês entenderem, ela tem um sentido, como eu disse no começo do casamento, é um pacto, mas é um pacto com Deus, não é simplesmente um contrato. Jesus era judeu, e no contexto judaico, a aliança, ela significa um pacto, e não é um pacto comum, não é um contratinho que você faz, é um relacionamento de família, de sangue.
Ou seja, é um relacionamento, pacto divino entre nós e Deus. Diga assim, eu e Deus. Vocês têm noção do que vocês acabaram de dizer? Meus amados, é um pacto entre nós e Deus, e nesse pacto existe uma relação, um acordo. Qual é esse acordo nesse pacto, nessa aliança? Significa que Deus, Ele vai nos proteger e nos abençoar. Amém? Agora é o seguinte, da nossa parte como cristãos, para se tornar odres novos, nós devemos seguir Deus com fidelidade e obediência. É aqui que eu queria chegar. Seguir Deus com fidelidade e obediência. Tudo isso que eu disse até agora há pouco significa que nós sabemos o que temos que fazer, mas muitas vezes nós não fazemos. Sabe por quê? Porque o reino dos céus é dos violentos. Porque mudança dói. Mudança gera desapego. E quando Jesus está falando, eu quero fazer um pacto com você, eu quero ser uma nova aliança na tua vida. Tudo bem, Jesus, nós queremos ser. Mas Ele está dizendo também, então agora você vai ter que parar de fazer muitas coisas que você fazia e que achava certo. Eu vou explicar. Essa aliança, ela não pode ser quebrada, porque é uma aliança de sangue com Deus. Nós somos responsáveis por manter essa aliança. Feito um dia um povo inteiro, como Deus fez com os judeus. E até hoje o povo de Israel se transpassa essa aliança e passa por mim e por você. Nós somos essa aliança de Deus. Ai de mim, ai de nós, se nós quebrarmos essa aliança com o Senhor. Amados de Deus, sabe por que é tão difícil? Eu usei um termo que existe assim, o drama dos remendos. O que eu estou dizendo com isso? Até quando nós, cristãos, vamos ficar repuxando remendo? Vim para o grupo de oração tudo remendado. Vim para a igreja todo remendado. Meu Deus, Deus está mandando por veste nova. Mas não, eu prefiro colocar no tampão. Mesmo sabendo que vai rasgar e o rasgo vai ser ainda pior. Um pano remendado um dia foi novo. Um odre velho um dia foi novo. Foi flexível. Amados irmãos, existe um santo chamado Santa Teresa d'Ávila. Muitos cristãos, ela dizia o seguinte: muitos cristãos vivem no pátio do castelo no interior. Da outra vez que eu vim aqui, meus filhos ficaram brincando lá fora. Eu ficava com um olho neles e outro aqui dentro. E é bonito porque eu me lembrei do que Santa Teresa d'Ávila diz. Muitos cristãos vivem no pátio do castelo no interior. Conhecem Jesus, frequentam a igreja, mas se recusam a entrar nos aposentos mais profundos, porque exige renúncia e transformação real. É como se nós estivéssemos no pátio, lá fora, nós estamos vendo Jesus, nós conhecemos Jesus, mas quando Jesus fala assim, ei, venham aqui para dentro porque eu quero ter com vocês, eu quero proximidade, nós não vamos, porque para vir para cá exige renúncia, exige transformação real para a nossa vida. E aí eu te pergunto, realmente nós queremos ser transformados? Pergunta para o seu irmão antes dele dormir. Você quer ser transformado? Quando nós dizemos que nós queremos ser transformados, amados, como eu disse para vocês, nós não conseguimos ser transformados não porque nós não conhecemos Jesus, não porque há muitos anos muitos caminham com Ele, não é esse, é porque exige tudo de nós. E o exigir tudo de nós, como diz aí no livro de Mateus, não precisa pegar. Folhando para frente no capítulo 11, vai dizer assim: desde os dias em que João Batista até agora, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que os conquistam. Diga para o seu irmãozinho assim: o reino do céu é dos violentos. Amados irmãos, o que eu estou dizendo para você chamar o seu irmão para briga? Tá louco, não é isso. Mas eu estou dizendo de uma violência espiritual. E aqui é o ponto-chave de tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Se Ele está dizendo, chega de remendar, chega agora de ser outro e velho, eu vou te dar o poder de você agora ser uma nova criatura. Mas eu preciso de você que mude e que seja uma pessoa que agora consiga lidar com as coisas que você achou que era impossível. O reino dos céus é dos violentos. Eu estou dizendo para você que é uma radicalidade espiritual.
Meus amados, vocês estão falando dos desafios que vão vir a partir do momento que você diz: eu sou católico, sim ou não? Sim. Tem certeza? Porque vocês já se pegaram pensando no que serão esses desafios que nós teremos que enfrentar? Eu creio que nós morreremos antes desse tempo, mas chegará novamente o tempo que nós dizemos: sou católico, alguém obrigará nós a renunciarmos à nossa fé. E aí Deus vai falar: e aí você tem coragem? Porque para ser homem novo é necessário você demonstrar essa coragem, é radicalidade espiritual. Você tem que ser corajoso, corajosa, determinação contra o pecado. Qual é a tendência que mais você corre no pecado? Cada um tem a sua. Tem homem que não pode ver mulher bonita na rua que já quebra o pescoço. Tem gente que não consegue se conter com uma fofoca. Tem gente que não consegue sair de televisão. Tem gente que não consegue parar de falar mal dos outros. É contra esses pecados que nós temos que lutar. Qual é o pecado que você mais luta? Hoje Deus está te levantando, um guerreiro, uma guerreira de Deus, para dizer: se levante contra o teu pecado, seja radical contra ele. Vai de frente e fala: eu renuncio tudo aquilo que me afasta do meu Senhor. É isso que Deus está querendo fazer para nós essa noite. É renúncia de nós mesmos para receber Jesus como completo. Violência não contra a nossa. Olha só, diga assim, seu irmão. Meu irmãozinho. Pelo amor de Deus, já no meio da pregação. Meu irmãozinho. Sem preguiça. Amados de Deus, eu até circulei para me lembrar muito bem de falar isso. Violência contra a preguiça espiritual, a nossa zona de conforto. Ai, como era bom ficar em casa agora com a minha esposa e meus 3 filhos lá no sofazinho, debaixo da coberta, bem tranquilo, brincando com eles. Mas tem missão. Como era bom, eu garanto que vocês teriam coisas mais gostosas para fazer na casa. Assim espero. Mas o que Deus cobra de nós? Lutar contra a própria preguiça. Esse é o motivo que nos afasta tantas vezes da igreja. Esse é o motivo que nos deixa odres velhos. Porque quando Jesus quer colocar um vinho novo na nossa vida, nós não aguentamos. Nós vamos ser arrebentados no meio. Porque a glória de Deus é tão imensa que nós não suportamos se não se tornarmos pessoas novas. E quando receberemos o novo de Jesus, vocês querem receber sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Deixa eu contar uma história para vocês. Há quase 1 ano e meio atrás eu tive uma sensação de impunidade no meu trabalho. Quem não sabe, eu era caminhoneiro e Deus suscitou, mandou parar tudo para se tornar autônomo. Trabalho com meu irmão hoje no segmento de agricultura, efeito decorativo, papel de parede, e tinha um senhor de idade que trabalhava conosco. No dia em que ele foi mandado embora, até então o meu irmão que toma conta à frente da nossa empresa, ele disse o seguinte: meu irmão ficou cuidando e saiu para comprar cesta básica para o abençoado, porque ele passava dificuldade na casa, mas era um velho resmungão. Tudo não estava nada de bom para ele, resmungava de tudo. Ficou eu e ele trabalhando no mesmo lugar. E eu sabia que o meu irmão tinha saído da casa para comprar cesta básica, porque o infeliz que estava reclamando dele. Quando ele saiu, começou a falar mal do meu irmão. Teu irmão não presta, teu irmão quer se tornar agora metido, empresário, ele acha que não precisa mais trabalhar. Com certeza foi para casa agora para ficar com a esposa dele, tranquilinho lá. Eu fiquei revoltado, falei: cala tua boca, você não sabe o que você está falando. Velho safado. Nossa, Edson, você precisa faltar com respeito assim com as pessoas. Eu sei que às vezes nós erramos. Quando chegou, eu contei para o meu irmão, nós tivemos uma briga, uma discussão, e eu falei para ele: olha, esse cara estava falando horrores de você quando você estava lá fora, trazendo comigo que se uma mãe. Ele falava mal de você, esse cara não merece. Enfim, não deu certo porque nas qualificações profissionais ele não estava apto a trabalhar naquele ambiente. Ele saiu da empresa e aí começou uma enxurrada. Ele mandava algo para o meu irmão, falando que nós não prestávamos, que nós éramos 2 capetas. Quando ele falou isso, eu falei: meu irmão, vou lá arrebentar esse velho cacete. Porque a vontade é essa, irmãos. Tantas vezes nós queremos se levantar, e aí quando eu digo que o reino dos céus é dos violentos, eu não estou falando que é com a força do teu braço que você vai quebrar a cara da pessoa, porque a vontade é essa. Você se sentir injustiçado por trabalhar certinho e ser chamado do inimigo ainda, do coisa ruim, sendo que você está caminhando, pregando dentro de grupo de oração, cuidando de família, tentando levar o evangelho para as pessoas. Eu me senti impuro e meu irmão também. Eu falei: eu vou arrebentar esse velho do palco que ele merece. Me chamou de capeta, você está ficando louco. Mas eu me lembrei há poucos dias dessa passagem quando eu ouvi o
existe algo na Bíblia chamado bem-aventuranças. Mateus, tudo está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 11. Essa é a chave para a pregação essa noite. Querem ser homens novos, sim ou não? Sim. Vestes novas, então se prepara, porque bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. E aí sim, bem-aventurados sereis. Se vocês querem se tornar outros novos, vocês serão, mas somente no dia que vocês forem caluniados. No dia que começarem a levantar falso testemunho contra vocês, no dia que disserem que vocês não prestam, porque foi isso que aconteceu com Jesus. Enquanto Jesus estava no meio dos discípulos, quem era chamado de demônio, de Beelzebul, era Jesus. Quem era chamado de mentiroso, que não prestava, mau caráter, era Jesus. Mas Jesus diz aos discípulos das bem-aventuranças, como diz para nós essa noite: se vocês querem receber as bem-aventuranças, e não é sobre isso que eu estou pregando essa noite, eu estou dizendo para vocês, se vocês querem se tornar outros novos, vai chegar um momento em que eu não vou estar mais junto de vocês, de Jesus, mas vocês que serão perseguidos. E aí vocês escutarão como eu escutei: vocês são o inimigo, vocês são o inimigo, te perseguirão, te caluniarão, e vocês sofrerão aquilo que eu sofri. E quando nós sofremos, quando Jesus sofreu, nós vamos entender o que é ser outros novos. E eu pergunto mais uma vez: vocês estão preparados para isso, sim ou não? Sim. Esse sim foi muito preguiçoso, pelo amor de Deus. Sim ou não? Sim. Gente, essa é uma noite que pode parecer simples para a tua vida, mas para mim não é, porque eu pisei nesse lugar com o intuito de sair daqui diferente, contendo dentro de mim uma promessa de Deus que vai dizer que mais do que ser bem-aventurado, eu quero sair daqui uma pessoa nova, renovada. É isso que Deus quer fazer. Não importa a tua idade, não importa o tempo que você caminha, não importa se você, assim como eu, faz pouco tempo que está caminhando. O que Deus quer fazer? Larga tudo que não presta, larga o vício, luta contra o seu maior pecado, porque agora eu vou fazer o diferente na tua vida. E para encerrar, Jesus disse: tomou o cálice, rendeu graças e deu-nos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens e remissão dos pecados. Essa é a instalação da nova aliança. Meus amados, quando Jesus diz aos discípulos, antes de tudo que vira a acontecer, quando iam agora flagelar Jesus e pregar ele numa cruz, como nós vamos receber Jesus na fila da comunhão, corpo e sangue de Cristo, sendo odres velhos? Quem comunga com o pecado, comunga a própria condenação. Agora, se eu entro na fila da comunhão, sem intenção nenhuma de mudar, significa que eu não vou aguentar receber aquilo que Jesus tem para nos dar. Porque a gente sabe rezar, a gente sabe pedir, e muito bem, as coisas para as nossas vidas. Deus muda. Tira o meu filho da prostituição, tira o meu filho das drogas, Jesus ajuda no meu meio financeiro, ajuda com o que está difícil, ajuda com as minhas dores, ajuda com a minha doença, ajuda com o meu câncer dessa vez, porque tudo isso. A única coisa que Deus quer de nós essa noite é que nós mudamos aquilo que nós ainda não conseguimos mudar. Porque se isso não acontecer quando eu entrar na fila da comunhão, Deus está com as mãos cheias para te dar. Mas nós não estamos prontos para receber, porque nós não suportaremos isso acontecer. Essa é a realidade de tudo aquilo que nós estamos vivendo nessa noite. Fica de pé para a gente encerrar. Amados, pode parecer que é pancada essa pregação, sim ou não? Sim. Sim. Eu sei que mudança exige, e como eu disse para vocês, nós temos que ser violentos espiritualmente. O mais gostoso disso tudo, deixa eu dizer para você, é que existem promessas como nas bem-aventuranças, existem promessas quando nós se tornamos pessoas novas, e essas promessas ninguém consegue entender. É como eu consigo